E aí, pessoal, esse é o trabalho de segregação de interfaces. E o grupo que fez esse trabalho é composto por mim, Ariel, pelo Kelton, pela Carolina e pelo Luca. Então, a gente vai apresentar o conceito geral de segregação de interfaces. No geral, o que ele fala é que você não precisa depender de uma interface só, com vários métodos dentro dela. Ele diz para você separar esses métodos em outras interfaces, que vão estender o comportamento da interface principal. Sendo assim, cada outra classe que você tiver na sua aplicação não vai precisar implementar todos os métodos, porque por mais que exista o default, isso vai ficar um pouco gambiarrado se você colocar na prática. Então, você faz as outras interfaces pequenas estenderem o comportamento da interface principal e as classes implementarem as interfaces que têm os comportamentos que elas precisam. Porque, veja bem, numa empresa, por exemplo, você tem um usuário que ele quer usar só uma funcionalidade de um sistema maior, por exemplo. Aí, ia dar muito trabalho para ele, até em questão de interface visual talvez, se ele acessasse diretamente desse sistema. Então, por que não ter uma repartição menor dele para ele poder acessar só o que ele precisa? Um cliente não deve depender de algo que ele não usa, não faz sentido. Então, para mostrar bem o que a gente quis dizer, a gente simulou uma situação em que a gente vai criar uma aplicação de um jogo de futebol. Então, a gente fez uma UML para poder ilustrar melhor visualmente o que a gente está querendo dizer além do código. Para começar, o que a gente normalmente planejaria, sem muito desenvolvimento, seria a interface do atleta de futebol. Porque em um jogo sempre teria o atleta de futebol, no jogo de futebol. E essa interface normalmente teria todos os métodos, que seria driblar, segurar a bola e etc. Só que se a gente decidisse implementar outros tipos de jogadores de futebol, como o goleiro e o atacante, não necessariamente eles utilizariam todos os métodos da classe Pi. Não é necessário que eles usem. Portanto, fica melhor distribuir na interface atacante e na interface goleiro. Aí vamos supor que, por exemplo, a gente cria uma classe Fábio. A classe Fábio é o goleiro. Ele vai poder segurar a bola na mão e tocar a bola. Aparece aqui. Ele não precisa chutar o gol e driblar. É importante ressaltar também que a gente colocou os métodos driblar e chutar o gol do atacante. Outros jogadores podem fazer isso, mas a gente quis deixar aqui só para ilustrar melhor a situação. Aí vai ter a classe Fábio com os métodos da interface de goleiro e do atleta de futebol em geral, que é um método que todos os jogadores podem fazer. Para a gente exemplificar melhor a situação, na UML também, a gente criou a classe Neymar. O que ela faz? Ela implementa o atacante. E o que o atacante pode? Ele pode driblar a bola e ele pode chutar a bola ao gol. Além disso, ele pode tocar a bola. Aí ele fica com todos os três métodos aqui que ele precisa e ele não precisa segurar a bola. Bom, aqui nós temos o exemplo inicial de como o código poderia ser feito. Temos a interface pública com os 4 métodos e temos a classe
Neymar implementando a interface. E aí ela tem todos os métodos aqui com suas sobreposições. Então, o tocar bola agora tem uma ação, o driblar teria outra, chutar ao gol teria outra, e o segurar a bola na mão, ele está aqui, mas ele está como vazio. E não é uma boa prática colocar o código dessa forma. Uma boa prática seria, então, já que ela não tem obrigação de implementar esse método, torná-la abstrata, mas é uma classe que deve ser instanciada. Então, ela não pode ser abstrata, fazendo com que essa solução seja inviável. Da mesma forma que isso justifica não podermos tratar desta classe como abstrata, porque você teria que implementar estes métodos na classe Neymar e segurar bola na mão não seria uma atividade que Neymar tem que fazer. Então, aqui nós temos o código já refatorado e vamos mostrar como que a nossa ideia se aplica no nosso tema. Nós temos a interface Atleta Futebol, que só tem o método tocar a bola. Por que esse método está aqui? Porque é um método que qualquer outro tipo de atleta tem que ter implementado. Porque, independente da posição que o atleta joga, ele vai tocar para os seus companheiros. Dessa classe, nós temos aplicado o princípio de herança. E essa classe tem uma interface também, na verdade. Ela tem o método segurar bola na mão. Ou seja, ela vai ter este método e este método que foi herdado. A classe atacante, ela também herda da classe atleta futebol, tendo esses dois métodos e o método de tocar a bola. Uma das coisas que podem ser perguntadas é por que simplesmente não colocar os métodos nas classes que forem precisas? Porque isso não é uma boa prática devido ao o código ficar, de certa forma, sujo. E caso seja preciso alterar, não se altera em todos, não é preciso lembrar onde está implementado e procurar no código. Se alteraria somente no código da classe pai. E assim elas vão se herdando. É mais fácil ao refatorar o código, caso for preciso, que é encontrado onde o código foi aplicado. E indo à classe Neymar agora, ele implementa atacante. Então, a classe abstrata pode não ser usada, porque caso o nosso código está um código simples, mas caso você precise fazer algum tipo de tratamento de exceção ou herdar de uma outra classe ao criar a classe Neymar, você não conseguiria, porque o Java não permite herança múltipla, mas ele permite que você implemente múltiplas interfaces. Então, se criássemos um jogador que fosse um lateral, mas também fosse zagueiro, conseguiríamos implementar as duas funções, mas não conseguiríamos fazer ele herdar de duas classes. E assim a gente reforça que as classes não deveriam implementar métodos que elas não usam das interfaces. Então, apresentando a justificativa, o nosso grupo escolheu esse tema porque ele deixa o código mais limpo, se você implementar ele à risca, porque você não tem grandes blocos de interface, você não fica dependendo de métodos obsoletos, e você até deixa o programa mais eficiente por ele não usar tantos métodos. Além disso, ele resolve o problema da herança múltipla em Java, já que você pode implementar várias interfaces.